Uma gambá invadiu a minha cozinha e ela só saiu depois que eu entendi a mensagem que ela estava me trazendo. Babado, babado. Eu compartilhei isso ao vivo no Instagram e aí a galera gostou e resolvi, né? Falaram que seria bom trazer aqui o simbolismo por detrás. Então hoje eu vou aprofundar, tá bem? Então na radionovela de hoje aqui, o que que vai acontecer? Eu vou contar ali, titi por titi, como que aconteceu o babado. Vou contar como a mensagem que eu tive, né, disso, como qual foi a compreensão de como ela saiu. Ela só saiu, gente, depois que ela me entregou a mensagem, entre aspas, tá? Quem tá no Spotify, tô usando aspas agora. O que que ela me contou, né? O que que essa gambá trouxe de mensagem? Quando eu integrei, quando eu entendi isso, ela foi-se embora. Então eu vou contar essa história e mergulhar um pouquinho mais aqui na cura. Que, véi, ai, meu Deus, foi emocional. Hoje é dia de emoção aqui. A mensagem que ela me trouxe foi uma mensagem de cura, velho, de amor, né? E uma coisa que eu defendi logo no começo e que eu tô emocionado aqui trazendo novamente é que para quem tá desperto, tudo é oráculo. Para quem tá desperto, despertou sua consciência, a gente se coloca em um estado de consciência de pedir pela voz de Deus. E, velho, a intuição ela fala manso, né? Ela fala na sutileza, ela fala baixo ao coração. Então, se você não está buscando ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir ouvir. Se você não está buscando quais são as mensagens que a vida está trazendo para você, para o teu crescimento, para o colo que você está precisando, para a expansão de fato, para a realização do teu coração, se você não se coloca humildemente na disposição desse favor, não é que ele não vem para você, é que você não se sintoniza na rádio, na frequência compatível para receber, tá certo? Tava conversando com a Amanda, se a Amanda estiver ouvindo isso, Amanda, um beijo. Ainda sobre isso que ressoou com ela esse lance da vida de tudo ser oráculo, a gente começou a trocar um pouquinho. Falei, velho, eu sinto que eu tô sendo convidado a me graduar como se eu fosse uma luta, um jiu-jitsu, eu tô mudando de faixa. E é como se eu estivesse sendo chamado para ir para um nível mais alto, para o meu próximo nível, né? Na verdade, eu defendo que todo mundo está sempre vivendo dessa maneira a vida, né? E no que diz respeito ao processo intuitivo mesmo. E é muito doido, né? Porque hoje o meu trabalho é ensinar as pessoas a fazerem essa abertura para ouvir, né, o divino em si. Mas eu sinto que eu, ao mesmo tempo, sou aluno. Obviamente, eu sou aluno. Eu sou, porra, o aluno não, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo e é tão impactante perceber esse chamado, esse convite, sabe? A estar mais sensível, a dar conta de perceber os sinais e crescer com eles. Gente, viver com intuição é como se você estivesse tomando hormônio na musculação, saca? Eu sinto que é isso, é tipo um asteroide do astral, assim. E espiritualmente é um superpoder! É um superpoder! Como você tá conectado, velho? As situações mais horríveis que aparecem na tua vida são um elevador, um transporte para te levar para o teu nível de consciência maior. E é muito fácil não viver assim. Para mim também, entende? É muito fácil não viver assim e se identificar completamente com a matéria e não perceber os sinais que você está dando, que vão refletir, inclusive, na melhoria na tua vida material. Enfim, tô doidão! Vamos nessa, vamos lá. Qual foi a história, gente? Eu tava fazendo um workshop. Que dia foi isso? Vai, sexta, quinta-feira. Quinta-feira. Então eu tava assistindo uma aula, um workshop aqui de posicionamento, né? Uau, 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 desenvolvimento, trabalho. Aí eu ouço um barulhão na cozinha. Aí a Mia, a cachorra, não faz esse tipo de barulho, sabe? Como se tivesse deixado alguma coisa cair. Aí eu fiquei já noiado, eu tava sozinho em casa, falei, eita, que negócio é esse aí? Aí eu vi na cozinha. Quando eu chego na cozinha, a Mia sai da cozinha para a sala e eu olho na porta da cozinha, tava aquela ratazana gigante. Me desculpa se tiver algum biólogo aqui, entendeu? Que gosta dos animais silvestres feios, mas eu particularmente, enfim, não servi afeto nessa hora, não consegui amar a gambá, não. Eu olhei para aquilo, fiquei com nojo, fiquei apavorado, gritei igual um belo viado, fiquei me apavorei. Aí lembrei que eu sou, né, um ser divino e fui fazendo.
uma tentativa ali de me concentrar. Aí comecei a falar com a gambá, gambá, sai daqui, tá ligado? E comecei a chamar Deus, né? Falando, ai meu Deus, em nome de Jesus, gambá vai embora, gambá abençoada, fazendo oponopono, né? Pra tudo, como eu ensino. Gambá abençoada, te amo, sou grato, gambá abençoada, te amo, sou grato, gambá abençoada, te amo, sou grato. E nada da gambá sair. Aí eu já peguei e fiz um entretenimento, né? Já peguei meu celular, comecei a gravar fazendo gracinha, mostrando ao vivo a situação que eu tava, que foi horrorosa, gente. E aí eu não sei quem tá entendendo, mas não foi confortável pra mim ter que lidar com um bicho com um rabo gigante, parecendo um rato, 5 vezes maior do que um rato, tá ligado? Dentro da cozinha. E ela correu pra trás da geladeira nessa hora. Então ela estava ali na geladeira com medo de mim e eu com medo dela, e a Mia talvez com medo de nós dois. Aí a cachorra não fez porra nenhuma, ficou ali na casinha dela. Lidei com isso de que maneira? Fiz umas oração, gritei a gambá, gambá não saiu. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar para minha aula, que eu paguei por esse workshop, tô aprendendo aqui, né? Deixa eu voltar. Voltei pro quarto, tô eu estudando, acabou o workshop, aí venho eu tentar resolver o BO. Não, mentira! Antes de acabar o workshop, eu ouvi novamente um barulho. Aí já vim correndo, onde a gambá estava, eu vou deixar o vídeo aqui. Aí nessa hora, quando eu chego na cozinha, a filha da puta está. Ou, me perdão, palavrão. Mas foi assim que eu chamei ela, para ser bem honesto. Aí a filha da mãe abençoada estava em cima da escada vindo para a bancada da cozinha. Por quê? Porque aqui no quintal é um quintal com muitas frutas, inclusive bananeira. Então caiu um cacho de banana recente, né? E ele tá aqui na cozinha. E ele traz cheiro, né? Então a gambá estava indo para pegar as bananas do cacho que estava na bancada. Então quando eu cheguei, ela ainda fez para mim aquela coisa assim, ó. Ai, que ódio, abusada. Abusada. E aí, eu gravando na meliante, né? Pra expor na internet. Falei, aqui, gente, aqui é essa gambá. E aí, ela desceu as escadas. Desceu a escada, passou e voltou pra trás da geladeira. Aí, novamente, né? Fiquei fazendo oração, fazendo um ponopono, lá, lá, lá. E tentando trazer uma força de macho, né? Falei, velho, não é hora de ser viado, agora é hora de ser homem, bora lá, resolve o negócio, homem, testosterona. Mas não deu muito certo, não, porque eu fiquei frouxo ainda. Fiquei oscilando entre ser frouxo e ser um pouco corajoso, entendeu? Tá. Aí voltei pro workshop, né, pra terminar. Terminei o workshop, e aí, quando terminou o workshop, eu vim e fiquei assim, vamos lá. Falando comigo mesmo, né? Tenho que resolver. E aí peguei um cabo de vassoura e fiquei tentando, com o cabo de vassoura, a minha ideia era que a gambá saísse correndo para fora da cozinha. E, enfim, gente, fiquei um pouco nesse lugar aí, tentando com o cabo de vassoura, mas morrendo de medo, aí lidando com o meu medo ao vivo, né? Respirando para ativar o sistema nervoso parasimpático, né? Do relaxamento, trazendo confiança, pensando, velho, eu sou um homem, sou um adulto, eu dou conta, é um animal, ele não quer me machucar, eu só preciso colocar ele para fora. Gente, inteligência emocional, tudo é aula, tá? É fofoca, mas já é aula, vocês estão entendendo? Aí tá respirando. E nisso, eu, que eu não sou bobo, besta nem nada como um bom creator, né, já tinha feito meu entretenimento, do limão à limonada, né? Então já tinha jogado na rede e o pessoal já tava rindo dessa situação. Minha amiga Moara aparece e fala: foca no simbolismo. Jogou assim o ouro. A gata tinha um livro de oráculo que tinha, dentre os animais do livro dela, tinha a gambá. Inclusive, era a gambá americana, que ó, não é a gambá brasileira, né? Essa que estava aqui. Mas aí, minha gente, a gente faz a licença poética oracular aqui, porque, enfim, né? Me serviu o babado. Eu sei que não era para este animal específico, né? Mas vamos fingir que foi, porque foi o que eu fiz. Tipo, é a gambá. Tem até outro nome, né? Tem gente que de outras partes do Brasil que viram e me falaram um nome original, enfim, deram outro nome para esse animal que não gambá. A gambá americana ela solta um cheirinho, né? Essa aqui não solta cheiro, né? Então por isso que é diferente. Talvez o simbolismo dessa gambá pudesse ser outro, mas o que chegou para mim e serviu, a mensagem que eu precisava foi aquela. Então vamos lá, eu já vou falar do simbolismo, mas antes, finalizando aqui a linha temporal, a Moara me mandou, cara, várias páginas, gente, tipo assim, 5 páginas de livro. E aí eu realmente parei para ler, tá ligado?
parei para ler, eu já vou falar a mensagem. Mas parei, fui lendo a Moara mesmo tinha feito a interpretação. Olha, tem tudo a ver com o que você postou hoje cedo nos stories. Já vou falar sobre, tá? O conteúdo da interpretação ali. Mas realmente foi. E aí as palavras foram me medicinando. Flagra? Eu fui abrindo espaço para aquilo chegar em mim, assim. E aí eu fui entendendo, e não por um acaso, eu estava falando de um processo, que é onde me emociona, que eu tava tratando em cura e tem sido muito importante, precioso para mim no decorrer dessa semana, assim. E aí foi muito importante ver aquelas palavras falando assim comigo. Aí eu sentei para ter um momento de meditação, peguei inclusive o rapé, consagrei o rapé, coloquei uma música e tal. E velho, vivi, entendeu? A integração da mensagem que tinha chegado para mim através da abençoada Gambá, que nessa hora eu já não chamava de filha da puta, né? Eu já tava ali mais em paz com ela. Integrei, levantei e falei: vamos lá, vamos, né, finalizar essa tour. Aí eu entendi que o que era se requeria de mim era tirar a geladeira do lugar para me certificar de que ela já não estava atrás da geladeira, porque ela poderia estar, inclusive, naquele espaço do lado do motor, né, que tem um espacinho atrás da geladeira. Então eu vou lá, tiro o liquidificador que fica em cima da geladeira, começa a arrastar a geladeira, arrastar, arrastar, até conseguir ver e me certificar de que, de fato, ela já não estava ali. Ou seja, depois que eu recebi a mensagem. E veja que eu fiz o Ho'oponopono durante, tá? Mesmo no meio do caos. Não é que eu tava, iluminado, eu tava xingando, eu tava dando chilique, entendeu? E eu tava no ao vivo fazendo. E isso já é uma aula, que é o que eu ensino pra galera que eu acompanho no treinamento, né? No MEVA. Tipo, não é que você. Não é, gente, que ou você é um ser espiritual ou você é um puro caos. Você é os dois ao mesmo tempo. A gente é matéria e a gente é espírito ao mesmo tempo. Então vai pro caos manifestando a tua consciência espiritual. Então, pô, tô indo para um processo de desafio, tô indo para uma treta, tô numa briga, tô. Porque, do contrário, ainda mais quem tem herança cristã, a gente fica carregando o jugo do pecado, né? E fica se sentindo indigno de pisar no divino porque eu tô fazendo algo errado, saca? Seja algo errado numa discussão, numa treta com alguém, ou algo pecando contra o teu próprio corpo, né? Tipo, com alguma coisa que, algum hábito disfuncional. Se você, não era nem isso que eu iria falar, né? Mas isso é tão rico que eu acho muito importante que certamente alguém precisa ouvir isso, né? Tem, durante muito tempo isso me atingiu e atinge pessoas que eu acompanho de achar que, eu só vou voltar a fazer a técnica, por exemplo, ou nesse caso que eu tô falando do Ho Oponopono, no meu caso do Meva, a própria técnica Meva, ou só vou voltar a consagrar alguma coisa que soe divino quando eu me limpar. E não é assim, velho. Não é assim. É enquanto você tá sujo mesmo, sujo entre aspas aqui, sabe, com esse senso de culpa, porque do contrário, você vai sempre fazer a culpa ficar maior. E a culpa é um mecanismo de manutenção do ego, sendo o ego essa sua consciência separada do eu divino. O ego sou eu aqui nesse corpo, Thomas, ganhei esse nome, Thomas, ganhei essa pele, esse corpo, essa sexualidade, esse tom, esse cabelo. Só que isso não é quem eu sou em essência. Esse é o meu eu materializado aqui agora. Então, enquanto eu estou vivendo na matéria, eu também sou o eu divino, que sou eu em uno com o Espírito Santo, com a divindade, como dizemos no Ho Oponopono. Flagra? Cortando esse parênteses, ou seja, voltando para a história, eu não me aguento, né? Para que é tanto parênteses? A gata fala, fala, fala. Mas vamos lá, né? Eu estou aqui para ser canal. E aí, o que aconteceu foi, eu arrastei a geladeira e a bicha já não estava lá. Durante a minha integração da mensagem, ou seja, o caos, o problema, aí agora começa a te convidar a trazer isso quanto espelho, tá? Seja qual for o caos ou o problema que chega para você. Quando o caos ou o problema chegou para mim, que era uma gambá invadindo a cozinha, na vítima, sem manifestar, sem chamar o divino e sem entender o que que aquilo ali dizia a respeito de mim, por exemplo, claramente eu percebi, cara, isso aqui tá me moldando enquanto algo que eu sei que é importante pra mim, que é eu sustentar o lugar de adulto e de homem. Naquela hora me deu vontade de chamar meu pai. E eu, enquanto um homem de 31 anos,
que guia as pessoas espiritualmente, que tem um negócio. Vocês entendem? Eu preciso forjar o masculino de maneira que eu dê conta de expulsar um bicho de casa. Não tinha ninguém para chamar, entende? Esse é um trabalho que eu sei na minha expansão aqui no meu processo, que é um trabalho meu. Então, para que que esse caos me serve? Isso aí, gente, já é uma mentalidade de resiliência que eu vou deixar para você refletir. Seja qual for o caos ou o problema que apareça para você hoje, de que maneira isso está a serviço de me tornar alguém melhor. Na vítima, ou seja, sem a consciência divina, né, no ponto A gente olha para isso e vira vítima, do tipo, caramba, gambá, animal, o que tem que acontecer comigo? Logo na hora que eu tô lá no workshop de posicionamento que eu paguei, logo na hora que eu tô na aula, ai meu Deus, essas coisas só acontecem comigo. A vítima começa a se amaldiçoar no piloto automático sem nem se dar conta que tá fazendo isso. E perde a oportunidade de crescer com a lição que o problema está trazendo. Então, a minha gambá na cozinha, eu não sei qual é o teu problema de hoje. Eu não sei qual é o teu problema de hoje. É um problema relacional, é alguém que te rejeitou, é alguém que diz que você não é o suficiente, é um problema no teu trabalho, enfim, é uma pessoa intragável que está na tua rotina. Por que que essa pessoa está na tua rotina? Tem uma lição para você. Quem essa pessoa está te ajudando a se tornar quem? Essa gambá estava me ajudando a me tornar quem? Vocês entendem? Beleza. Quando eu integro, quando eu faço a lição de casa, quando eu me abro para receber, eu recebo. Eu não precisei expulsar a gambá, mon amour. Eu não precisei pegar a vassoura, chutar, matar. Eu tenho pavor de matar, né? Não precisei matar, fazer agredir. Eu não precisei ficar frente a frente novamente com a gambá. Porque a missão estava cumprida, entendeu? Eu peguei o que era, o que eu precisava, o que era para mim, o que ia me enriquecer, me agregar. E aí, ela foi embora sozinha. Ainda assim, foi legal porque eu pude. Fui o homem que. Eu não sabia que ela não estava lá. Então, eu fiz o dever de casa também, não só de integrar espiritualmente, mas na matéria. Na matéria, eu fui lá, arrastei a geladeira, morrendo de medo, mas encarando o medo e vamos tirar essa gavada. Vamos lá, gavada. Entendeu? Então, essa era a história. E aí vem o simbolismo ainda agora, parte 2 nesse mesmo vídeo. Calma aí que eu vou beber uma água. Porque eu sou um ser humano hidratado, porque eu tenho amor próprio. Quem é desidratado não se ama. Fica aí já, toma essa porrada pra tu. Ó, minha pele é maravilhosa, divina na matéria. Por quê? Porque eu sou um ser humano muito hidratado. Obrigado, Deus, pela oportunidade de beber a água, de hidratar o meu corpo. E de estar aqui hoje contribuindo com os teus filhos e tuas filhas, você que está aí ouvindo. Obrigado também pela conexão, por me aceitar aqui nesse espaço, por gastar seus dados móveis, seu Wi-Fi, ouvindo a minha voz e a mensagem do meu coração, tá bem? Muito amor para você, meu amor. Vamos com tudo, trazer o divino na matéria. Vamos nisso! E por fim, agora sim o simbolismo. Como eu falei, o livro de Moara trazia a gambá americana. A gambá americana tem essa coisa de exalar aquele, como mecanismo de defesa, o cheiro ruim. Então, o livro começava trazendo esse aspecto enquanto um processo de magnetismo versus repelente, um efeito repelente. Então, trazia o quanto a gambá trazia a mensagem da gente ter consciência de quem eu quero ter, nutrir, cultivar perto de mim e de como eu tenho a capacidade de expulsar, ou seja, de repelir quem não combina com a minha essência. E aí aqui eu vou, né, a lá parafrasear. Eu não, eu vou falar do que chegou em mim, no meu coração, e não vou dar conta de fato, te ensinar simbolismo da gambá, tá, gente? Eu vou falar sobre como isso repercutiu em mim. Nesse mesmo dia, no início do dia, eu tinha feito um story xoxando no Instagram, falando: ah, quem é falso, sai daqui, como eu sempre faço, né? Não, quem não interagir é falso e eu não quero. E eu já pedindo, Deus, expulsa os falsos do meu perfil, só quero verdadeiros no meu campo de energia. Entendeu? Fazendo gracinha enquanto é isso. E aí ela falou: olha, tem tudo a ver com a associação que você fez mais cedo, expulsando os seus seguidores que eram falsos. E aí, realmente, essa firmeza de você saber quem você é, com quem você fala, com quem você não está interessado em falar. E aí, né, gente, semana passada eu mudei o meu nome, né? Meu nome artístico, depois de 9 anos como Sol Crespo, eu mudei o nome para Thomas, e isso é resultado da minha limpeza.
né, do treinamento Neva. Então, eu limpei esse avatar do ponto A, trazendo o meu eu divino, que é esse avatar do ponto B. E eu fui entendendo a minha maturidade, o quanto eu já não era mais o Sol Crespo há um tempo. E o como eu já podia, já era seguro para mim ser esse Thomas. Beleza. E aí, como vocês ouviram também nas entrelinhas aqui, eu estou estudando sobre posicionamento, né? Tô sempre em desenvolvimento profissional, né, gente? Estou sempre estudando. E aí, posicionamento, eu estou refinando meu posicionamento enquanto Thomas, passando pente fino nesse conteúdo, passando pente fino em como eu me posiciono e como eu falo. E aí, velho, a Gambá enfim, ela foi trabalhando mais essa questão de quem você escolhe pegar, como que você gasta a tua energia, você tem a energia de magnetizar as pessoas, mas também de repelir, então saiba como usar isso, sabe escolher bem onde ficar, com quem falar. Chegou a falar sobre esse magnetismo no que tange a libido, a energia sexual e como usar isso também da melhor maneira. Beleza. Esse é um resuminho, mas agora falando sobre o que reverberou forte, que me fez me emocionar aqui nesse conteúdo várias vezes, é porque eu me dei conta que no meu posicionamento, gente, eu tava eu tô vivendo uma cura nessa última semana, depois de eu ter transicionado de nome para Thomas, de Sol para Thomas, é que era tentador para mim jogar fora tudo, entendeu? Então vamos lá, deixa eu tentar falar melhor. Só o Crespo, eu vi que tinha coisas ali que não estavam coerente com quem eu quero. E aí existe uma tendência em mim, bem lua minguante, assim, né, de jogar fora a minha versão, você entende? Então eu gosto muito de desapegar, me faz muito bem e eu confesso que eu sei fazer isso. Assim, eu sei virar a página, né, gente? Eu moro em outro estado, enfim, vocês sabem, eu já mudei de trabalho várias vezes, de profissão. Então eu amo virar a página, eu amo dizer, ah, acabou. Como é que é aquela. Vai, acabou. Como é que é, gente, aquele pagode? Acabou. É hora de dizer adeus. Vacilou, terminou. Porque isso aconteceu. Ah, eu amo um pagodinho. Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outra alguém. O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém. Eu sei que um dia você vai voltar pedindo pra ficar. Pra voltar, né? Sinto muita tarde fatalmente ter a outra em seu lugar. Mas chegou, acabou. É hora de dizer adeus. Tem nada a ver, né, com o que a gente está falando, mas é esse ímpeto do fim. Eu gosto, entende? Eu não fico sofrendo, eu fico, né, claro, sou ser humano, em lugares ruins, mas quando eu viro a página, eu viro. Só que eu observo que tem uma tendência ruim de jogar fora partes que não necessariamente deveriam ser jogadas fora. Então, o Sol Crespo, enquanto, por exemplo, creator, tinha vários pontos falhos no que eu, enquanto Thomas, quero para mim. Por exemplo, trazer essa mensagem com firmeza, né? Guiar as pessoas espiritualmente. E aí eu percebi, velho, que eu tava jogando fora vários superpoderes meus. Como, por exemplo, o meu borogodó dessa novelinha, entendeu? Do entretenimento. E aí, nos estudos, inclusive, gente, do marketing digital, quando a gente vai estudando sobre posicionamento, né, no digital, na vida profissional, é muito fácil que a gente entenda, ah, tá, então eu preciso ser muito estratégico. E aí, se você ser só, e precisa, tá? Precisa ser estratégico, precisa lapidar, precisa tirar ruídos, precisa realmente ser intencional. Só que é uma alquimia, entendeu? Não é nem ir para um extremo de um nem para o outro. Isso é muito difícil. Você conseguir reconhecer quais são os seus lugares de poder e aquilo que é essencial seu e que dá para você manter. E aí eu percebi que eu estava poupando essa conversa gostosa como que a gente está tendo aqui agora, saca? E em um aspecto, era isso mesmo, eu precisava parar de criar conteúdo para, pô, construir um treinamento Meva, validei, tá ligado? Agora tem que ter mais de 20 pessoas dentro do treinamento nesse momento, e vai ter muito mais pessoas, assim, né? Fiz um trabalho invisível, fiz um trabalho de base, né, de bastidor muito grande nos últimos meses, quando eu parei de criar aqui. Mas aí eu percebi que o meu eu, por exemplo, que se posiciona enquanto profissional, não necessariamente deixa de fora o humor, né, gente? Porque eu sou um palhaço.
Eu sou um palhaço. E isso não é falha. E ali, na hora da gambá, eu fui entendendo que eu estava talvez jogando fora um superpoder que conecta. Eu reconheço que eu, enquanto, por exemplo, terapeuta, tenho o poder de dar palavras e sentimentos. Mas enquanto comunicador, eu tenho o poder de fazer os outros rirem. E aí é muito fácil na vida eu me fragmentar, eu, todo mundo, né? Assim como eu falei do eu material e do eu divino, na minha personalidade também. Então, veja, não é que o Thomas, quanto sacerdote, né, quanto guia espiritual, ele não é só isso. Ele é um guia espiritual que é um palhacito. Entende? E aí, se eu subjugo essa parte da minha personalidade, que era o que eu estava fazendo, eu vou para a vida cindido, fragmentado, na metade. Entende? Tipo, eu tenho um superpoder de ser profundo, de, mano, ser mago. Eu sou medicinal, assim, entra numa sessão comigo, velho, eu vou. Eu faço isso todas as semanas, beleza. Mas eu ser bobo. Entendeu? Ser besta e fazer rir. E aí eu vi que eu tava jogando fora isso, saca? E até mesmo com uma certa raiva, porque teve um momento da minha vida que, de novo, nos extremos, eu fui só palhacito. E eu não tinha um negócio estruturado como hoje eu tenho. Então eu precisei matar o palhacito, entende? Só que hoje chegou o momento em que eu tenho um negócio estruturado e que aí eu entendo, opa, eu preciso resgatar o palhacito junto. E esse é meu superpoder, esse como maravilhoso. E quer ver um ouro ainda final, que eu acho muito lindo? O sacerdócio é meu pai. Meu pai é pastor, né? Eu amo falar isso, porque eu honro muito o que eu recebo de meu pai. A disciplina espiritual do meu pai, porra, que herança, entendeu? Meu pai sempre foi um homem de consagração, assim, a vida dele é consagrada. Então eu precisei receber, aceitar a herança de quem em mim qual é a parte em mim que é o meu pai, entende? E hoje eu consegui honrar isso. Só que o palhacito é minha mãe. Minha mãe ela vai te dar um bom dia e ela vai te dar um bom dia com um tom de deboche maravilhoso, assim, magnetizador, entendeu? Um acolhimento, assim, uma comunicação muito magnetizadora. E aí eu anteriormente fui excessivamente minha mãe. Gente, isso aqui virou um divã, né? Olha a cura da quem é constelador aí, é que vai entender que eu estou trazendo a integração do meu yin e yang e a integração da minha ancestralidade aqui. Só para vocês verem, minha filha, o que que uma ratazana desabrochou aqui dentro, assim. E vou te dizer que nem é a primeira vez que eu faço, desde o ano passado eu tive essa compreensão dessa dualidade do meu eu comunicador e do meu terapeuta. E, gente, de novo, né? Não é uma ciência exata, é uma alquimia, dar espaço para os dois se fazerem presentes, assim. E aí, basicamente, foi isso. Eu entendi que eu estava negando. Acho que ainda para ser mais honesto, e mais uma camada final aqui para vocês, eu percebi que eu estava talvez negando a minha audiência. Vocês, talvez aí, ó, talvez você que tá me ouvindo, pode ser que eu estava te negando, tá? Nossa, eu vou falar isso? Ai, eu vou falar. Eu percebi que eu estava em partes negando a minha audiência, colocando todo mundo na casinha da audiência desqualificada, que não estava pronta para ouvir essa mensagem, entende? Que não estava pronta, inclusive, para ser meus clientes, né? Porque o que me interessa hoje é falar com quem está pronto para passar pelo processo, enfim, para pagar por isso, né? Claro, é meu trabalho. E aí, mensagem final, verdadeirão mesmo, assim, Deus, é isso? Me permitindo ser verdadeirão. É como se Deus falasse assim pra mim, tipo, anjo, transborda, sabe? Seja você, transborda, só seja você e sirva os meus, porque os meus precisam te ouvir, precisam desse amor. E não economize no que você tem para transbordar aos meus, porque quando você alimenta os meus filhos, eu te alimento. Então é óbvio que você vai receber os clientes que dão match com o teu processo e que estão em um nível de maturidade para passar pelo treinamento MEVA, para pagar um Pix gordo gostosíssimo para você, tá ligado?
E aí eu percebi que eu estava talvez jogando fora os filhos de Deus que não estão preparados, não estão nesse nível de maturidade para receber o meu trabalho nesse momento. E aí é como se Deus me falasse: não jogue fora, honre, fale com essa comunidade, seja o comunicador, o creator, gere entretenimento e meta no meio do entretenimento o divino, entendeu? A integração da matéria e do divino. Divindade na matéria, que é o podcast que a gente tem aqui com as meninas do treinamento Niva, né? Inclusive, vou deixar ele linkado para você poder ver. Tem alguns episódios atrás aí. Tem com a Juliana, com a Camila, contando essa história, a história delas no processo do treinamento, né? Tal. Então, assim, essa tem sido a minha bandeira atualmente, né, gente? De como manifestar o divino na matéria. Acho que vocês conseguiram entender isso aqui. E aí eu me dei conta que eu tava jogando fora um super poder, de certa forma. Então, assim, eu não vou. Não é sobre voltar a ser sol. Passou, virou a página. Morreu, enterramos, fizemos uma missa do sétimo dia, tá tudo bem, tá bom? Acabou o São Crispo, não é sobre isso. Mas é sobre bater palminha, entendeu? É sobre me autorizar a ser esse palhaçito sendo o Thomas. Então, assim, gambá abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoe, minha querida. Eu te amo. Sou grato. Ai, tudo isso foi forte, foi forte. E aí eu não sei do que tudo isso aqui, o que que te serviu de tudo isso que foi dito aqui. Mas eu sei que algo te serviu e eu só vou saber se você for uma pessoa verdadeira e deixar nos comentários. Do contrário, eu vou jogar o meu fedor de gambá vibracional para você, tá? Ameacei. Então deixa um comentário maravilhoso sobre como esse ser, se chegou para você, se fez algum sentido, se é algo que contribuiu contigo. Se não, fazer o quê, né? Vou continuar falando igual um palhaço, que Deus mandou eu falar para as pessoas falsas também, né? Eu tava expulsando os falsos, mas pelo visto eu vou ter que falar ainda com os falsos. E quem é mais verdadeiro ainda, agora a parte daqui que está pronta para ser treinada por mim, temos o treinamento meu, onde tudo isso que foi dito aqui tem um protocolo certinho para você seguir. E aí eu não vou falar mais, porque na descrição tem o link da página que tem todas as informações, inclusive as formas de pagamento, irararararará. Então, nos vemos na próxima radionovela, porque não para de acontecer coisa na minha vida, e eu vou trazer essas fofoquinhas para vocês aqui, porque eu entendi que é uma forma muito autêntica de eu servir aos filhos de Deus. Obrigado, gente. Até. Beijo.